Isso. Olá a todos, boa noite. Bem-vindo à nossa atividade na sexta-feira, que se chama Troca de Saberes. E hoje a gente vai ter a Érica aqui, que vai falar dos saberes do bebê. Isso. Muito obrigada. Obrigada a todas, porque acho que não tem nenhum representante masculino, então obrigada a todas que vieram passar aqui um pedacinho da sexta-feira à noite conosco. Agradeço a toda a organização da Lacoso Bebê, né, de estar mantendo, organizando aí toda a atividade, né? A gente começa atualmente na sexta-noite, né? Depois engata no sábado, então a gente pode pensar aí que é o início da nosso encontro mensal. Não sei se é o sexto troca de saberes, talvez. Alguém, a Carol deve ter essa informação aí, mas então já tem algum tempo que a gente está estamos nos encontrando na sexta-noite, a gente vai aproveitando essa ideia, aproveitando aí o conhecimento de cada membro, né, nas suas áreas específicas e transformando cada vez mais o nosso conhecimento aí transdisciplinar. Então, agradeço a oportunidade de falar também para vocês na sexta-noite. E o meu tema que eu escolhi é o título do meu livro anterior, né, que se chama Saberes do Bebê, e para mim chegou o Nelson, nosso representante masculino, agora que eu já falei, boa noite a todas. É o sexto, Érica. É É o o sexto. sexto, né? Boa noite a todas, é o Nelson. Então, eu acho que muitas de vocês já me ouviram falar desse tema, muitas já leram o livro, já trabalharam, inclusive, com o livro, mas o que eu quero destacar hoje é mais o porquê da importância da gente ir atrás de saber esses conhecimentos dos bebês, né? Quais são esses saberes do bebê? Então, como é que a gente faz essa ponte? Acho que é isso que tem me interessado mais, eu acho que é isso que ainda é necessário ser desenvolvido, né? Para a gente poder ver a importância de investigar ou pelo menos conhecer as publicações científicas atuais e como isso vai fazer ponte, né? Como isso tem efeitos na nossa prática, seja ela clínica, educacional, na creche, né? Nos contextos nos quais nós encontramos aí esses bebês. Né? Então, eu preparei aqui um PowerPoint só para me organizar, porque senão eu falo demais. Então, tem aqui vocês estão vendo? Não está em modo apresentação, né? Mas está ok. Agora foi? Então, Oi. tem aqui, eu acho que eu só coloquei aqui um pouquinho do percurso para poder mostrar esse percurso que por si só já foi transdisciplinar, então era essa a o meu interesse aí desde muito cedo, né? Eu acho que não há nenhum campo do saber que dá conta de tudo aquilo que o bebê nos instiga a buscar. Né? Então, realmente, eu entendo que a gente precisa de conhecimentos de diferentes áreas, eu acho que são eu coloquei propositalmente essas caixinhas, porque eu acho que essas áreas são apenas caixinhas, né, que precisam se articular para a gente poder ter uma visão mais. Olha que interessante pensar agora. Para mim, este conhecimento transdisciplinar me permite respeitar a singularidade de cada bebê. Né? Então, cada bebê é singular, porque nós vamos considerar todas as suas possibilidades baseado em diferentes áreas do conhecimento. Né? Essa é a proposta. Então, na publicação, né, no meu livro Saberes do Bebê, que faz parte da coleção Bebê Sapiens, que eu co-organizo com Mary Claire Busnelli, com muito prazer, eu fiz exatamente essa ponte entre algumas pesquisas que com certeza são escolhas muito particulares, né, muito próprias minhas, então eu escolhi trabalhos cujos pesquisadores eu conheço, admiro e que nos trouxeram a possibilidade de ter resultados que eu vejo que permitem um efeito direto para a minha atuação, no meu caso, clínica. Né? Então, é justamente essa ponte entre os conhecimentos atuais e a clínica que eu faço no livro Saberes do Bebê.
Eu acho que isso tem que ser cada vez mais explicitado, né, porque ainda existem algumas críticas que pensam: "Nossa, mas por que eu que estou na prática, vou buscar uma informação de pesquisa?". A pesquisa ela olha a média das crianças, ela não então e por outro lado, né, a gente tem uma repetição, né, que vai até meados do século passado, né. Muitos de vocês aqui são formadores, né, dão aula, e eu acho que é função nossa, é responsabilidade nossa atualizar os currículos das universidades, né, em todos os lugares, tá, no Brasil, na França, né, e não é um problema específico de um país, a gente tem visto que realmente os currículos eles estão defasados, é claro que a cada ano a nossa bibliografia para dar aula está defasada, porque em um ano a quantidade de publicações é incontável, né, a gente não consegue mais ler tudo que a gente quer de um ano para o outro, né, por isso que a gente trabalha sempre em grupo, né, um deu o artigo, comenta com o outro, troca informação, vê passar um que interessa. Então é sempre em rede, né, ninguém vai ser capaz hoje em dia de ler tudo sobre um determinado assunto, então a gente trabalha sempre em parceria, sempre em rede, e cada vez mais, então, a gente tem visto a publicação de resultados que nos causam por vezes espanto, né, espanto no bom sentido, eu falo: "Nossa, mas se o bebê faz isso, né, está provado por uma pesquisa científica, com uma boa metodologia, né, com controle de variáveis, com uma boa amostra, e chega num resultado final que nos instiga, essa esse conhecimento final que nós temos acesso a partir desse trabalho todo é que nos permite, então, rever o que nós fazemos frente a um bebê no contexto no qual trabalhamos, né. Então, vou dar um exemplo clássico que todo mundo já sabe, né, mas, eu acho bastante evidente essa ilustração que até 2012 não estava publicado, ou melhor, estava publicado que crianças atendem ao chamado pelo nome aos 12 meses de idade. Todos nós aqui que trabalhamos com bebê sabemos que isso é simplesmente absurdo. É você imaginar que antes de 12 meses você chama e a criança não te olha, não é pensável, mas é o que constavam nos guias de pediatria até 2012. Então foi necessário fazer uma pesquisa muito bem controlada, com um bom número de crianças, para poder publicar e dizer que, após testar com 9, com 6, com 4, podemos publicar, isso foi feito na UFMG, na Faculdade de Medicina, sob minha orientação e de Cirlei Carvalho, colega, professora, hã começamos aos 9 meses, baixamos para 6, chegamos com 4 e publicamos que bebês aos 4 meses atendem ao chamado pelo nome. 2 pontos importantes para destacar aí. Primeiro, não quer dizer que antes de 4 eles não façam. Quer apenas dizer que não foi testado e publicado ainda. Acho muito provável que eles façam. Então essa é a diferença para a gente saber que o conhecimento ele está sempre em constante modificação. Sempre. Não é porque está publicado que é com 4 que daqui a algum tempo, né, a gente não vai ter uma outra publicação com uma outra faixa etária. Neste momento, por enquanto, está publicado com 4 meses, mas é muito provável que eles façam antes. Precisamos continuar pesquisando para chegar a esses resultados. E, de outro lado, qual a importância disso? É que não é mais possível, após ter esse conhecimento, continuarmos falando que a gente tem que esperar para ver se a criança reage ao nome. Como antes podia ser feito, porque estava na literatura que era com 12, então você tinha direito de esperar, era coerente esperar até 12. Agora não é mais. Agora todos nós assumimos a responsabilidade de que com 4 a criança faz isso. Frente a uma criança que aos 4 não faz, temos que nos questionar, porque ela tem tudo para fazer. Se ela não está fazendo, vamos pensar então de forma mais detalhada o que está acontecendo. Se é uma questão sensorial, se é uma questão na relação, não sabemos, mas a gente vai ter que parar e se permitir ter tempo para investigar o que está acontecendo.
A única opção que não dá para fazer mais é esperar que isso se resolva sozinho. Então, acho que essa também é uma questão, né? Quanto mais nós temos conhecimentos do que o bebê é capaz de fazer, mais nos tornamos responsáveis. A gente não olha o bebê da mesma forma. Após a leitura de cada artigo científico, a gente vai olhar esse bebê de um outro jeito, né? Esse bebê vai ter nos mostrado mais do que ele é capaz de fazer e nós, então, vamos interagir com ele de outra forma. Então, para mim, os efeitos na clínica, eles são diários. Realmente, a gente vai a cada momento, a cada nova aquisição aí de conhecimento sobre o bebê, isso vai ter uma relação direta da forma como eu reajo a esse bebê, como eu trabalho com esse bebê nos contextos onde, né, os profissionais encontram, seja na educação, na saúde, né, de forma mais resumida. Então, acho que isso tem alterado muito, né, a nossa forma de trabalhar e vice-versa. Se nós não estamos atualizados, nós estamos, no mínimo, desrespeitando a potencialidade do bebê que está à nossa frente. Porque se a gente não sabe que ele sabe, a gente vai considerar como se ele não soubesse, né? E o bebê não vai poder nos mostrar tudo aquilo, né, que ele tem como possibilidade ali de comunicação, de construção de conhecimento na nossa frente. Então eu acho que, eu quero então a nossa troca de saberes é troca, né, então vou querer muito que vocês abram aí o microfone, que a gente discuta. Para mim, tem uma questão, que me incomoda, que eu gostaria de conhecer as hipóteses de vocês, que é por que é tão difícil o profissional buscar essa atualização de diferentes áreas, né, alguns com maior ou menor facilidade, mas, de forma geral, a gente não vê os profissionais que trabalham com o bebê, assim, super sedentos, falar: "Quero ver agora o que aconteceu, qual a última pesquisa, como é que o bebê faz isso, como isso vai ter um efeito". As pessoas que eu conheço, que estão ao meu entorno, sim, mas é um grupo seleto, né. Se a gente pensa fora dessa bolha aqui que estamos reunidos na sexta-noite, a gente não encontra muitos espaços para dialogar, né, dessa forma, nessa perspectiva. Então, essa é a minha questão. O que nos impede? Né, por que o profissional não busca? Hum. E um segundo ponto aí, né, eu disse que para mim saber sobre as possibilidades do bebê através de publicações científicas de qualidade tem efeitos na clínica. E, consequentemente, para mim, esses efeitos na clínica têm me feito repensar a teoria psicanalítica. Então, realmente é um ciclo para mim, uma coisa leva a outra. Quanto mais eu estudo as potencialidades do bebê, isso me traz efeitos para a clínica e como tem uma mudança, esses efeitos na clínica, isso vai também reverberar na constituição, da própria teoria, né, como a gente reatualiza a teoria, considerando algo que não é novo em outras áreas, mas na psicanálise não é muito frequente, né. Se nós pensarmos, por exemplo, o exemplo da física, a física ela vai o tempo todo sendo atualizada, né, então os autores clássicos da física vão ter sempre um lugar histórico, eles foram importantes naquele momento em que eles produziram. E é porque eles produziram naquele momento que os seguintes puderam continuar e que a física avança, né, a gente tem hoje como medir, né, o espaço, imagina isso, era impensável, tudo isso hoje é possível porque a física vai se atualizando. O que eu proponho é fazer o mesmo com a psicanálise, né, então é respeitar os autores clássicos que produziram de acordo com o conhecimento do período no qual eles estavam inseridos, né, cada um a seu tempo, se formos pensar aqui, né, no que eu estudo mais, o Freud, o Lacan, é a partir dessas teorias propostas naquele momento, de acordo com o conhecimento da época, que a gente possa hoje
rever a teoria, reatualizar, transformá-la de acordo com os conhecimentos da nossa época, né, fazer o que eles fizeram. A única diferença é que nós estamos num outro momento, né, e que neste outro momento nós temos outros conhecimentos que antes nós não tínhamos. Então acho que a minha o meu interesse é justamente de colocar em xeque, de pensar um pouco, né, se nós temos interesse ou não, né, é uma questão, uma escolha eu tenho, né, eu sou super inquieta, eu quero sempre saber o que mais está acontecendo, o que mais foi descoberto, né, e o que eu posso fazer com aquele conhecimento que naquele momento aparece. Como ele vai reverberar tanto na minha clínica quanto na teoria, né, que a gente constrói a partir da clínica. Então, eu selecionei aqui alguns elementos, né, mas eu acho que eles não são novidade para vocês, então, mas como tem colegas mais recentes que chegam, vou até dar uma passada por eles e depois a gente abre para conversar, principalmente essa questão. Para mim, essa é a questão que me interessa, que eu quero escutá-los, né, é por que essa distância é tão grande entre a pesquisa e o que a gente faz clinicamente com os bebês. Então, o primeiro trabalho que eu coloquei aqui é esse sobre a reação ao próprio nome das crianças com 4 meses de idade, né. Aqui tem um vídeo, mas eu decidi, destacar este artigo aqui mais recente, um artigo de 2020, organizado, feito pela Arlete Streri, ela é uma grande pesquisadora que orientou muitas pessoas, e, esse trabalho aqui foi feito pelo grupo da Bahia Guilé, e, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, eu peguei no trabalho essa imagem, porque eu acho muito interessante para pensarmos o quanto é é fina essa interpretação que o bebê faz do mundo. Esse é um outro termo que eu uso bastante no meu livro, que eu gosto bastante, ele incomoda no começo, mas nos permite pensar o que o bebê está fazendo, porque o que ele faz é isso, ele está interpretando o mundo no qual ele está inserido. E aqui nesse artigo elas viram que os bebês preferem, olhar para a pessoa que está olhando diretamente para ele. Então a gente tem aqui a mesma pessoa, em cima e embaixo, e você tem em uma um olhar direto e na de baixo um olhar na mesma direção, mas que perpassa. Olha que essa de cabelo preto, a diferença é bem sutil. E à direita, a mesma coisa, a que está em cima está olhando diretamente nos olhos e a que está embaixo está com o olhar mais acima do olho. E os bebês preferem olhar a pessoa que está olhando de forma direta. O que que a gente pode pensar com isso? Que eles estão atentos o tempo todo. A hora que a gente está lá trocando a fralda de um bebê, né, aqueles que têm bebê pequeno em casa, esse bebê está atento para ver se você está olhando para ele, se você está olhando se chegou alguma mensagem no telefone. Porque se ele é capaz de perceber nessa sutileza, vocês viram lá, né, assim ou assim o bebê percebe. Imagina se for assim ou assim. Ele está interpretando o que você está fazendo o tempo todo. A gente não passa só a nossa linguagem, ela não é, expressa, apenas com palavras. É a forma que a gente olha, é o ritmo que a gente fala, né, o jeito que a gente segura o outro, tudo isso fala de nós, né, nós falamos com todo o nosso corpo. Então este bebê, ele está interpretando todas essas informações, não apenas aquelas que a gente fala, ele está interpretando a forma como a gente age na frente dele, né. E se a gente tem dúvidas, né, de que o bebê interpreta, tem algo que é muito recorrente como comentário, né, dentro das famílias, que é dizer, por exemplo, que: "Nossa, olha só esse bebê como ele é, né, ele não age da mesma forma, ele age de um jeito com a avó, de outro jeito com a mãe", as famílias falam isso muito rapidamente, né. Se a gente faz esse comentário de que os bebês reagem de forma diferente de acordo com o interlocutor, o que ele fez? Ele interpretou o interlocutor.
Ele sabe como fazer com cada um, como cada um de nós aqui fazemos. Então, é algo que é interessante, porque as pessoas falam isso como comentário geral, né, "Nossa, esse bebê, né, ele é terrível, ele é muito esperto, ele faz de um jeito com a mãe, de outro jeito com o pai, ele reage dessa forma com uma babá e não com outra". E se ele faz tudo isso, é porque ele interpretou o jeito de ser de cada uma dessas pessoas. E ele age de acordo com o seu interlocutor. Isso mostra para a gente que ele está interpretando o mundo. E dentro deste mundo estão os seus cuidadores ali disponíveis, né, então ele está nos interpretando. Então eu acho essa imagem muito falante, né, essa pesquisa da Bahia Guilé com a Esther, eu acho que ela nos faz pensar muito o que nós fazemos frente ao bebê. Porque elas mostraram que ele está atento às sutilezas, realmente é muito sutil e ele é capaz de perceber a diferença. Tem uma outra aqui que eu coloquei, talvez vocês já conheçam, essa é a pesquisa mais recente da Emezine Nagy, então vocês já devem ter me visto apresentar aquele filme dela, publicado no artigo de 2004, em que ela movimenta o dedo, e o bebê de 2 dias de vida movimenta o outro dedo. E o mais interessante nem é isso, mais interessante do que ver que o bebê era capaz de imitar, que era o objetivo inicial do trabalho dela no doutorado, foi ela descobrir, constatar que o bebê era capaz de provocar, de vir nos chamar para continuar interagindo com ele. Mesmo assim, naquela época tinha críticas de que poderia ser uma questão de neurônio espelho, então talvez ele fizesse, mas nem com tanta intencionalidade assim, e anos mais tarde, então, ela publicou um outro trabalho, que tem essas imagens que eu selecionei para vocês, no qual ela vai propor ao bebê fazer ações diferentes, então a gente está vendo aqui no primeiro quadrante superior esquerdo, que então, a pesquisadora está na frente do bebê, nós temos o reflexo dela no espelho aqui atrás, ok a imagem? Então, nós vemos que ela está colocando a língua para fora e o bebê coloca a língua para fora. Na segunda imagem, canto inferior esquerdo, ela vai propor algo muito difícil para o bebê, que é levantar o pescoço. Esse bebê tem 2 dias de vida. Não é fácil ele ter esse controle cervical. E ele faz, ele levanta o pescoço. Em seguida, ela vai mostrar para o bebê 2, e nós vemos aqui a mãozinha do bebê fazendo 2. E aqui ela mostra 3, lá eles fazem 3 assim, e aqui o bebê mostra 3. Nessa pesquisa, para combater a crítica do neurônio espelho, ela acrescentou na metodologia dela voltar ao mesmo bebê 20 minutos depois e não fazer nada. E aí é o bebê quem começa a buscá-la. Então, para um grupo de bebês em que ela fez 3, ela volta lá 20 minutos depois e o bebê faz 3. O bebê para o qual ela mostrou a língua, ela volta lá, fica à disposição do bebê, o bebê mostra a língua. Então, com este intervalo de 20 minutos, a hipótese de que seria por causa do neurônio espelho, só fruto, né, o neurônio espelho que nos permite aí, frente a alguém que está bocejando, também bocejar, frente a alguém que está sorrindo, também sorrir, faria com que esse bebê tivesse essa reação. Só um segundo. Só um link. Opa. Tá. Pronto. Ok, desculpa. Então, é importante a gente ver que a crítica também é construtiva, né? Por que naquela época fizeram a crítica? Será que não seria não intencional e apenas uma resposta ao neurônio espelho, que faz com que ela, anos depois,
com outra metodologia, seja capaz de provar que não se trata de neurônio espelho, realmente é algo que faz parte da intencionalidade do bebê. Ele é capaz de ir lá e iniciar uma troca com o outro. Eu acho que esses trabalhos vão fazendo com que o nosso olhar para o bebê mude. Então eu acho que realmente eu não para mim é uma questão de considerar qual é o conhecimento da minha época, né. Na nossa época atual, o conhecimento científico passa pelos artigos científicos. Então, ao ter acesso aos artigos científicos, a gente está se apropriando de um conhecimento que nos permite rever a nossa prática, a nossa teoria. Né. Então, a minha ideia com saberes do bebê é a gente poder se atualizar, considerar os conhecimentos que foram produzidos, né, pela teoria do desenvolvimento, lá Piaget, Vygotsky, Vallon, como marcos iniciais, a partir dos quais outros pesquisadores foram trabalhando, aprimorando, e a gente não tem fim, né, a gente vai continuar continuamente vendo essa produção de conhecimento, porque as metodologias de pesquisa mudam, os equipamentos que a gente tem acesso para pesquisar, mesmo o meu grupo de pesquisa hoje em dia já trabalha com eye tracking, que é algo que a gente não pensava na década de 90, né? Hoje é possível você trabalhar com um equipamento objetivo que possa medir, né, o rastreamento do seu olhar, a direção, o foco e a duração dessa criança em determinado ponto de uma tela, por exemplo. Então, são elementos de metodologia, de equipamentos metodológicos, de instrumentos que nos permitem colocar outras questões e achar outras respostas. E quanto mais a gente descobrir o que eles fazem, no meu ponto de vista, mais a gente vai se surpreender, né. Para mim é sempre uma surpresa cada resultado, cada novidade, né, é sempre da ordem. Eu estava hoje mais cedo no seminário com a amiga Exeger, mostrando alguns resultados de pesquisas também recentes em relação ao fato de que o bebê faz análise probabilística. Então, bebês de 8 meses de idade são capazes de prever, frente a uma caixa, igual aquelas de bingo que você vai tirando as bolinhas, então se tiver muitas bolinhas vermelhas e poucas brancas, o bebê espera que a bolinha que saia seja vermelha, porque a probabilidade, já que tem mais elementos vermelhos, a probabilidade de você ter uma bolinha vermelha é maior. Quando sai uma bolinha branca, o bebê arregala os olhos, fala assim: como assim? Que surpresa, não é o que eu esperava. Então, isso mostra para a gente que o bebê analisa, interpreta os resultados, busca regularidades e faz, então, antecipações do que vai acontecer. E quando não acontece aquilo que é esperado, ele se surpreende e se põe a pensar o que aconteceu. E vai reconstruindo essas possibilidades. Se nós achamos que já fazer essas análises estatísticas de probabilidade é algo muito complexo, vou dizer a vocês que lidar com gente é muito mais complexo, porque a nossa regularidade beira zero. A gente nunca sabe o que vai sair do outro. Diferente da caixa de bolinhas vermelhas ou brancas, que você tem possibilidade de acertar, frente ao outro, não existe essa possibilidade, nós não conseguimos antecipar. Não apenas porque cada um é diferente, mas porque a mesma pessoa é diferente a cada vez que a gente interage com ela. Ela pode estar mais cansada, menos cansada, com bom humor, com mau humor, irritada, com pressa. Você não sabe quando você vai falar com uma pessoa qual é a reação dela. Então, se nós já ficamos surpresos que os bebês são capazes de antecipar a reação de algo que tem uma regularidade, que ele já descobriu a regularidade, isso permite fazer antecipações, quanto mais surpresos nós ficamos quando pensamos que ele já descobriu um jeito de interagir com a mãe, um jeito de interagir com o pai. Sabendo que a regularidade não é uma constante nessa história, né? Então, é um pouco esses elementos que eu queria trazer, porque eu sei que vocês conhecem o livro, vocês já me escutaram em outros lugares, então não previ para hoje à noite a gente ficar
discutindo esses novos conhecimentos, só algumas imagens, porque eu acho que fica mais falante de pensar esse bebê dessa forma, mas eu queria realmente que a gente pudesse trocar um pouco agora. A minha questão é muito essa, não é apenas minha, né, Marie-Claire Busnelli também fala muito isso, né, o porquê essas informações de pesquisa não chegam, né, tão facilmente assim na clínica, principalmente em algumas profissões, eu acho, até a gente pode discutir aí as hipóteses de vocês, né. Então, eu acho que isso é necessário, que esse caminho entre a pesquisa, que passa a mudar o nosso olhar de trabalho com a criança, ela vai reverberar também na teoria psicanalítica, no meu caso, que é a teoria com qual eu trabalho, mas que este percurso aí não é um circuito tão fluido, né, ele tem muitos mais percalços do que poderia.